Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Striptease, de 1996, protagonizado pela Demi Moore. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu era bem jovem, né? Eu devia ter, sei lá, uns 16, 17, 18 anos, assim. Na época que ainda existia o saudoso e falecido site Mega Filmes HD, né? Onde ainda era possível assistir um filme online na internet sem ter trocentos anúncios impedindo que você consiga ver o filme direito, né? E na época, quando eu assisti, a minha percepção foi completamente diferente quando eu reassisti esse filme hoje, né, com 20 e tantos anos. Por que eu estou falando isso? Se você coloca uma pessoa que vive nos dias de hoje, assim, que nasceu em 2005 ou 2004, né, dos anos 2000, para assistir o filme Striptease, eu tenho absoluta plena certeza que essa pessoa vai ter duas reações. Se essa pessoa for homem, vamos pensar aqui no homem, né, no homem hétero. Não vai achar isso tudo, o filme. O filme realmente recebeu, acho que umas 6 indicações ao Framboesa de Ouro. Não é um filme bom, mas é um filme que nos oferece a oportunidade, digamos assim, de discutir diferentes temas, né? Por que eu tô falando isso? A Demi Moore não aparece pelada no filme. Vou repetir. A Demi Moore não aparece pelada no filme. O nome do filme, né, Striptease, quando você lê esse título, se você é um homem, né, vai automaticamente surgir na sua cabeça, caramba, o nome do filme é Striptease, a protagonista é a Demi Moore, possivelmente ela vai aparecer pelada no filme. E não, ela não aparece pelada no filme. E isso frustra. Esse é o meu primeiro ponto. Assim, isso frustra. Por que isso frustra? É o tema do vídeo de hoje, né? O segundo ponto, que também chama a atenção, é o seguinte. Será que essa frustração da Demi Moore não aparecer pelada no filme, quantas camadas isso tem? Essa é a primeira pergunta. A segunda, hoje em dia, quando eu digo hoje em dia, sei lá, nos últimos anos, 10 anos, vamos colocar assim, é muito fácil você ter acesso à nudez feminina ou à pornografia, por exemplo. Muitos anos atrás, quando você queria assistir um filme pornô, ou quando você tinha vontade de assistir algum filme que tinha cena de sexo, passava na televisão de madrugada. Então, assim, filmes como Emanuele, ou filmes que passavam no Corujão, depois do Jô, era lá para uma e pouca da manhã. Então, assim, os garotos que viviam naquela época tinham que acordar na madrugada, ligar a televisão e tirar o som e assistir ali aquele filme, né, aquela cena em específico. Por quê? Eles não tinham acesso como hoje em dia as pessoas, como hoje em dia os garotos têm, né? Então, por exemplo, na sua tela de celular, você pode entrar no Google agora e colocar Demi Moore nua e vai aparecer várias fotos da Demi Moore nua. Naquela época não tinha isso. Então, assim, para o garoto ver a foto de uma mulher pelada, ele tinha que sair de casa, ir até a banca do jornal, encarar o jornaleiro, pedir a revista, o jornaleiro entregar a revista e ele ainda receberia os olhares das pessoas ao seu redor e também do jornaleiro, como quem diz, tá comprando a revista de mulher pelada, né? Já sabe. Então, assim, esse componente da vergonha que está atrelado também a uma noção moral, digamos assim, impedia com que muitos garotos, né, comprassem essas revistas. Essas revistas geralmente eram passadas de primo para primo, de tio para tio e passava para o sobrinho, ou um sobrinho ou filho encontrava escondido na gaveta do pai, ou em cima do armário, ou dentro de uma caixa de ferramenta, em algum lugar. Então, assim, era algo de difícil acesso, né? Os garotos não tinham ali, né, como ver essas revistas ou ter acesso a essas cenas, né, de nudez. Então, era difícil encontrar. Então, por exemplo, eu sou de uma época que tinha a internet de escada e aquela internet de modem, que tinha da Vivo, que tinha da Claro. Quando dava meia-noite e pouco, 1 da manhã, a internet ficava mais rápida.
Era o horário que os garotos costumavam fazer o quê? Entrar na internet para ver alguma mulher nua ou para ver algum vídeo, né, pornográfico. Tudo isso que eu estou falando aqui agora nesse vídeo tem a ver com fantasia. Tem a ver com fantasia e com duas palavrinhas: expectativa e idealização. Expectativa e idealização. Quando você pensa numa fantasia, na palavra fantasia, na maioria das vezes no nosso cotidiano, a fantasia está atrelada a uma noção, isso do ponto de vista senso comum, né? A algo que está, que vai, não é, vou dizer contra, mas assim, está na contramão da realidade. Então, tipo assim, fulano, isso aí é fantasia, isso aí não é realidade. Ou, fulano, isso daí, não, isso aí é fantasia da sua cabeça, você está inventando isso. Ou, isso aí é pura fantasia. Então, muitas das vezes, a fantasia, no senso comum, é confundida com imaginação, é confundida com algo que não está dentro do que entendemos como realidade, é entendido como algo que está atrelado a uma espécie de invenção, ou algo que existe só dentro da cabeça da pessoa. Então, assim, no senso comum, usamos frequentemente a palavra fantasia com esse sentido, mas em psicanálise nós vamos pensar de uma maneira diferente. Então, assim, toda vez que você pensar na palavra fantasia, imagine uma cena. Sabe aquela música do Leone? Eu te imagino, eu te concerto, eu faço a cena que eu quiser, minha maior ficção de amor? A música do Leone, só pro meu prazer? Então, cara, isso aí é fantasia. Então, assim, as nossas fantasias, na maioria das vezes, né, digamos assim, são compostas por imagens, por sons, por cheiros, por cenas. Então, assim, nessa cena, você que tem essa fantasia interpreta um papel. O outro também interpreta um papel nessa fantasia. Na sua fantasia, você pode ocupar o papel, entre aspas, ativo. E você também pode ocupar, na sua mesma fantasia, um papel passivo. Ou, trocando a palavra ao invés de passivo e ativo, protagonista e coadjuvante, né? Ou aquele que domina ou aquele que é dominado, aquele que possui ou aquele que é possuído. Nossas fantasias, o sujeito, né, você, eu, é uma espécie de, como que eu posso dizer? Você trabalha, entre aspas, né, na fantasia, na realização de um desejo ali, numa cena. E essa cena nem sempre condiz, digamos assim, né, com a realidade. Então, assim, olha, a fantasia, quando você tem uma fantasia, por exemplo, tem uma crônica, acho que eu vejo como um texto, né, mas pode ser visto como uma crônica também, do Arnaldo Jabor, que ele tem um livro que, inclusive, logo no comecinho do livro ele fala sobre amor e sexo, né, que é o texto que a Rita Lee tomou de inspiração, né, para compor aquela música. E ele tá falando da bunda da Juliana Paz. Então, assim, a Juliana Paz, na época, ali nos anos 2000, se não me engano, ela fez uma novela chamada América, que ela interpretava uma... Não, eu acho que era América, né? Que ela interpretava uma mulher ali que era evangélica, mas na verdade ela não era, né, tão santa assim. Eu acho que era Creuzinha o nome dela. A Juliana Paz dos anos 2000 cansou de ganhar prêmios de a mulher mais bonita do Brasil, a mulher mais gostosa do Brasil, não sei o quê. Tinha um imaginário absurdo em volta da Juliana Paz. Mas ninguém tinha visto a Juliana Paz pelada. Então, assim, as pessoas viam na novela, né, as pernas dela, bunda, peito e tal, mas aquilo dali coberto, né, com roupa, com personagem e tal. Então, na fantasia masculina, nós estamos falando aqui, eu no caso, estou falando muito aqui do homem, né? Na fantasia desse homem hétero aqui, dos homens héteros, os caras ficavam malucos, de tipo assim, pô, como que é a Juliana Paz pelada? Como que vai ser a Playboy da Juliana Paz? E o Arnaldo Jabor, no texto dele, ele fala exatamente sobre isso. Essa decepção, quando ele viu a bunda da Juliana Paz e a foto dela, o olhar dela, né, pro fotógrafo, uma coisa assim, ele esperava, assim como muitos homens esperavam ali, nessa Playboy da Juliana Paz, um olhar assim, fogoso,
uma mulher que encarnasse, sabe? Essa fantasia que é dos caras, mas ninguém conhece a Juliana Paz. Ninguém sabe como foi o ensaio. E também ninguém sabe como, ninguém conhecia também, né? Como ela era pelada. Então, assim, isso decepcionou o Arnaldo Jabor, acredito eu que muitos homens também. E ele escreveu um texto sobre isso. Mas o que ele está falando aqui? De fantasia, de idealização, de expectativa e de realidade. Então, assim, a realidade ali da Playboy e da Juliana Paz não estava de acordo com a fantasia dos homens em relação ao corpo dela. Mas preste atenção nisso daqui. A Playboy da Juliana Paz e o filme Striptease, o que eu estou conversando com vocês aqui agora, tem muita coisa em comum. Por quê? Nós estamos falando de fantasia. A Demi Moore não aparece pelada no filme. E isso é frustrante. Será mesmo que é frustrante? Será que não seria frustrante se acontecesse exatamente o oposto disso? Se ela aparecesse pelada? Preste atenção, na década de 90, na década de 80 e 90, sem dúvidas, a Demi Moore era uma das atrizes, se não for a atriz, né, na época, se não era a atriz na época, mais bonita do mundo. Então, assim, as mulheres admiravam a Demi Moore, os homens queriam a Demi Moore. Acho que depois da Mary Moore, cara, a grande estrela, assim, tipo de nível de beleza e tal, foi a Demi Moore. Então todo mundo tinha isso. Caramba, a Demi Moore vai aparecer pelada no filme. Striptease, ela recebeu 12,5 milhões de dólares na época. Ela foi a atriz mais bem paga de Hollywood para fazer aquele filme. Então todo mundo criou essa expectativa. Caramba, ela vai aparecer nua. Ela vai aparecer nua, ela vai aparecer nua. E ela não aparece nua. Ela tem umas 3 ou 4 cenas aqui sensuais, mas ela tá usando biquíni. Um biquíni fio dental e tem uma cena que ela faz um topless. E só. Ela não aparece nua o tempo todo, ela não aparece completamente pelada, dançando ali em posições onde poderia soar quase como um exame ginecológico. Nada disso, nada disso. A cena mais sensual no filme, pra mim, não é nem ela no palco. É ela em casa, ensaiando um número ali, né, uma dança, usando só toalha, de frente pro espelho, com o cabelo molhado, enrolado, aí ela joga a toalha da cabeça e o cabelo dela molhado, e ela tá ali dançando, e você consegue ver todo o formato do corpo dela, assim, a panturrilha, as pernas, o quadril, o pescoço, as costas. Cara, é a cena mais sensual do filme. Não é no palco, é a cena mais sensual no filme. É ela dançando depois de tomar banho, com uma toalha branca. Você, quando assiste essa cena, eu não sei você que tá ouvindo esse vídeo, se você assistia Zorra Total, mas tinha um quadro, uma sketch, né, digamos assim, que tinha um Ness da Capitinga com a Rosinha. Era um dos últimos quadros do Zorra Total. E o Ness da Capitinga tava doido para fazer a Rosinha pular da cerca. Por quê? Era uma atriz lindíssima, que tava nua ali, e a cerca tapava o seio dela e a virilha dela. Então, assim, o Ness queria que ela pulasse da cerca, todo mundo queria que ela pulasse da cerca, e ela nunca pulou da cerca. E todo mundo ficava naquela expectativa, junto com o Ness, do tipo, sai daí, Rosinha, pula aí a cerca, porque ela estava nua. Mas preste atenção nisso daqui, essa Rosinha, na época que todo mundo assistia Zorra Total, né, e ficava nessa expectativa, no fundo, sabíamos que ela não ia pular. Mas era ali que morava a fantasia. Como que é a Rosinha por trás da cerca? Você enxergava ali a barriga dela, o formato do umbigo, a cintura, o quadril, as costas, as pernas, o rosto, o busto. Mas você não via o que estava por detrás da cerca. Mas ainda assim, um desejo ali se realizava, inconscientemente. Isso é fantasia. Isso é fantasia. Inclusive, a própria atriz que fez a Rosinha posou na Playboy depois e não vendeu tantas cópias assim. Possivelmente ela deve ter tido ela teve muito mais audiência como Rosinha, quando ninguém via o que estava por trás da cerca, do que quando ela pousou nua.
Voltando pro filme Striptease, é a mesma coisa. Na época, as pessoas tinham a Demi Moore como uma mulher lindíssima, mas ninguém tinha visto nada dela. Barriga, perna, ou com fio dental, ou o seio dela, nada disso. E no Striptease isso aparece. O Striptease é um filme que ela trabalha a sensualidade da personagem, mas não é explícito. E na época, por mais que a crítica tenha odiado, é um filme que até hoje está na cultura pop. Tem cenas, tem músicas, ela trabalha com toda a sensualidade, com a fantasia. Mas isso frustra alguns homens, né? Do tipo, pô, ela não aparece nua no filme. Frustrante, eu queria que ela aparecesse pelada, ela não aparece nua. Sendo que na nudez não tem nada de novo. A nudez é aquilo dali, acabou. O mamilo é daquele jeito, pode ser rosa, pode ser escuro, a auréola pode ser grande, pode ser menor, pode ser mediana, pode ter pelo pubiano, pode não ter pelo pubiano, mas é só aquilo dali. Na nudez não há nada de novo. A fantasia trabalha exatamente nesse ponto do tipo, o que há por trás da cerca? O que há debaixo da saia da Creuzinha, né? Eu acho que era Creuza, né? Que era a personagem que a Juliana Paz interpretava. Como que deve ser a Demi Moore de biquíni, sem roupa? A fantasia tá nisso daqui também. Inclusive, tem outro texto do Arnaldo Jabor, nesse mesmo livro, que ele fala sobre pelos pubianos. Que ele diz que quando ele era garoto, ele adorava beijar uma menina e colocar a mão dentro da calcinha dela e sentir ali os pelos na ponta dos seus dedos, assim. Isso fomentava o que nele? A fantasia. Então, olha só. Nós estamos falando aqui de fantasia, o que há por trás, assim, o que tem do outro lado? Sabe? É essa curiosidade, é uma curiosidade que também tem a ver com o desconhecido. Hoje em dia, por exemplo, muita gente manda nude, né, no WhatsApp. Como eu disse anteriormente, na nudez não há nada de novo. Pode ter alguma característica ou outra ali que se difere de outros indivíduos, mas não há nada de novo. Só que o seminude é onde mora realmente a fantasia. Por quê? Você não sabe o que há por trás. Se a mulher manda para o parceiro ou para a parceira uma foto de baby doll sem sutiã, isso é fantasia. Se manda uma foto com um short de pijama sem calcinha, isso é fantasia. A pessoa não sabe, será que está usando calcinha? Será que não está? Se o cara manda uma foto de cueca, caramba, o volume ali e tal, não sei o quê. Se o cara manda uma foto de short sem cueca ou com uma calça de moletom, isso é fantasia. Você não sabe o que há por trás. Dá espaço para você o quê? Fantasiar ainda mais. Quando é algo muito explícito, não tem o que fantasiar. Não tem o que fantasiar. Tipo, a sensualidade aqui no filme Striptease é a pólvora da fantasia masculina, assim. Porque você assiste o filme inteiro que tem uma trama que não é nem tão inovadora assim, né? Uma mãe solteira e tal, ex-secretária do FBI que perde a guarda da filha por conta dos antecedentes criminais do marido, decide entrar num clube de striptease para poder sustentar, né, a sua filha, mas acaba perdendo a guarda da filha e tal, e ela acaba se envolvendo com uma galera ali que é corrupta. É uma trama que não tem de nada novo, não é nada novo, inclusive é muito ruim o roteiro do filme. O desenvolvimento dos personagens é péssimo, na minha concepção. Mas qual que é o grande barato de assistir esse filme? Falando, né, do ponto de vista da fantasia aqui do homem. É que você assiste o filme inteiro pensando, porra, é agora. Ela vai ficar pelada. E ela não fica. Tá, mas essa cena aqui a toalha vai cair. E a toalha não cai. Tá, ela tirou o sutiã. Agora ela vai tirar a parte de baixo. Ela não tira. Ó, ela tá tomando banho. Agora ela vai sair do banho peladona e vai pegar a toalha e se enrolar. Vai ser 5 segundos, mas o suficiente para eu dar pausa aqui no filme e olhar ela pelada. Não, ela não aparece.
porque é um filme que fala muito mais sobre a fantasia, sobre fantasia, né, do que necessariamente o explícito, que é algo que eu comentei com vocês nesse vídeo, né, sobre a Playboy da Juliana Paz, a Rosinha da Zorra Total, a Demi Moore no filme Striptease, que não aparece nua. Então, assim, nós estamos falando aqui de fantasias. E essa fantasia aqui está muito atrelada ao que eu comentei anteriormente. Expectativa, idealização. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tem um monte de vídeo aqui no canal falando sobre fantasia. Mas é um filme que não é tão legal assim, mas que abre espaço, né, para a gente pensar essa diferença entre o explícito e a fantasia. Será que onde que mora realmente o desejo, né? No explícito ou na fantasia? Até o nosso próximo vídeo.